A segunda temporada da série 3% está disponível na Netflix e hoje a gente faz uma crítica da última temporada da série brasileira. O processo 105 vai ser o mais importante da história. Bom, a primeira temporada de 3% foi lançada lá no final de 2016 e foi a primeira aposta brasileira da Netflix. E na época, quando foi lançado, a série fez tanto sucesso que se transformou na série de língua não inglesa mais popular da plataforma. E isso que é o bacana da Netflix, né? Como uma produtora, ela alcança pessoas ao redor de todo mundo e a própria Netflix está investindo isso em produções locais saindo desse eixo Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Como a gente pôde ver aí, os sucessos recentes também da série alemã Dark, da espanhola La Casa de Papel, e a série brasileira 3% entra aí nesse meio de produções não americanas populares da Netflix. Então essa segunda temporada de 3% eu achei fabulosa, eu achei incrível. Eu gosto quando uma série cumpre o seu objetivo, né? Que é você dar continuidade, você fazer com que a história ela evolua, né? Quando você acaba desenvolvendo tanto os aspectos narrativo quanto o dos personagens, trabalhar o arco dos personagens, né? Então, se numa primeira temporada a gente passou a conhecer o processo, né? Como que funciona esse processo, como é a divisão do Brasil, desse Brasil futurista, num cenário pós-apocalíptico. Aqui a gente conhece, a gente vê mesmo como é a sociedade, como a sociedade funciona em 3%. Então, a primeira temporada, ela nos apresentou os personagens e apresentou o processo. A gente passou a episódio a episódio a acompanhar esse processo que funciona muito parecido com um reality show, onde você tem provas classificatórias e eliminatórias. E dentre todos os participantes, que são jovens e que só podem participar uma vez na vida, que é quando completam os 20 anos, então apenas 3% dentre todos os jovens passam para o Mar Alto. O Mar Alto é um local onde ninguém que está morando no continente nunca viu. Apenas eles têm uma ideia de que é um local onde você tem uma vida nova saindo daquela miséria, porque os 97% da população que não passam no processo vivem numa miséria extrema, com poucos recursos, com pouco alimento, sem quaisquer tipo de tratamento de saúde. Você tem médicos ali que tratam daquela população na medida do possível. A série mostra muito bem isso. E tem o Mar Alto, né? Então, quando a primeira temporada acabou, a gente teve esse gancho muito bom. Dentre os perdedores, todos voltaram para o continente e os vencedores foram para o Mar Alto. E a gente ficou querendo saber como era o Mar Alto. Então, aqui nessa segunda temporada, o Mar Alto já nos é apresentado. É um local paradisíaco, com todos os recursos, com toda a riqueza de alimentos, tratamentos de saúde, vacina, tudo que um ser humano precisa para ter uma vida digna, o Mar Alto provê. Porém aqui, nessa temporada, a gente vê como que funciona a sociedade em 3%. Essa temporada ela começa exatamente dias antes do processo começar, diferente da primeira que já começou no processo. Então a gente vê todo o preparativo dos jovens que completaram ou estão completando 20 anos e que vão poder participar do processo pela primeira e única vez na vida. Então a série ela traz novos personagens para ajudar a narrar essa história. Então a Glória, que é uma das melhores personagens desses novos, ela representa essa sociedade do continente, né? Você vê através dela a visão do jovem no continente, o que ele sonha, o que ele almeja, como é esse desejo de participar do processo e passar. Como cada um deles tem essa certeza de que eu vou participar, eu vou passar no processo e vou me ver livre dessa vida miserável que eu tenho até hoje. E daí a série vai tratando o desenvolvimento, inclusive, dos personagens antigos. O Fernando é colocado aí no primeiro momento como um mentor. Ele, como foi o jovem que no processo anterior, o processo de número 104, foi mais longe na competição, que conseguiu chegar quase lá entre os vencedores e acabou sendo eliminado, acaba passando todo aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo do processo para os jovens que vão participar dessa próxima edição. Então ele deixa bem claro, né, que para passar no processo você tem que ser o mais esperto, né? Independente se você vai jogar sujo, se você vai jogar limpo, se você vai trair os seus amigos, os seus companheiros, passa quem for mais esperto. Então o conceito de meritocracia ele é abordado dessa maneira aqui em 3%, né? Não é exatamente por mérito que os vencedores são escolhidos, e sim aquele que conseguir
ter o melhor resultado independente das cartas que jogar. Dentre os personagens que a gente conhece, o Rafael, pra mim, ele ainda é o meu personagem predileto, ele que tem todas as suas nuances, é ele que corre atrás daquilo do que ele acredita. E a gente descobriu lá na primeira temporada que tanto ele quanto a Michelle, eram membros da Causa. A Causa é esse grupo que vive no continente que não acha certo essa divisão na sociedade. Eles acreditam que as coisas poderiam ser um pouco mais equilibradas e lutam com as próprias mãos para tentar mudar, para tentar acabar com esse processo que divide a sociedade. Daí, ao longo da temporada, tanto ele quanto a Joana acabam, sem querer, ajudando a Causa nos seus planos. Isso quando eles concordam em colaborar, porque quando eles não concordam, eles agem com as próprias mãos. A Michelle, que é a protagonista dessa história toda, eu acho que ela se perde bastante nessa temporada. A série acabou utilizando toda a carga dramática ao redor da personagem, porque ela tinha um irmão que passou no processo e ela recebeu a notícia de que ele havia falecido, e quando chega lá, a primeira coisa que ela descobre, não, que ele está lá e está preso por ter sido a primeira pessoa a cometer um assassinato no Marau. Já que nessa temporada a gente vê que as alianças, a confiança, isso é questionado bastante em 3%. Tanto no continente, quanto na Causa, quanto no Maralto, tudo isso é colocado à prova, se as relações elas são realmente verdadeiras. Então, no começo da série a gente já vê que todo esse ideal ao redor do casal fundador, do casal que fundou ali o Maralto e criou esse processo, já é uma mentira, porque a gente já descobre que eles não eram um casal, que eram um trio e que alguma coisa aconteceu. Conforme a gente vai vendo os desdobramentos da série, a gente descobre que um dos três acabou sendo assassinado, por geralmente querer fazer no continente a mesma coisa que eles fizeram no Maralto, um local com todos esses recursos, com plantações, com tratamentos de saúde, sem abandonar as pessoas que ficaram no continente. E justamente quando o irmão da Michelle acaba descobrindo isso com o seu mentor, ele acaba matando, sendo preso, e a Michelle acredita na inocência do seu irmão, e eu acho que é aí que a personagem se perde, porque a gente não vê aquela mesma personagem guerreira que fez de tudo para passar no processo e passou, no caso dela, pelo seu próprio mérito. A personagem ela acaba se vendo num beco sem saída, ela tem que obedecer ordens de terceiros, como no caso do Ezequiel, que também é um membro da Causa que está lá infiltrado no Maralto. Mas aí, conforme nos últimos ali 2 episódios, ela acaba voltando. A mesma Michelle que a gente vê lá na primeira temporada, ela volta com a mesma força nessa segunda. E nessa temporada a gente tem uma das cenas mais lindas, mais maravilhosas, que é uma procissão que acontece, inclusive, com a cantora Lineker participando, né? Ela tá numa espécie de altar, ela é carregada numa cadeira, cantando a canção Preciso Me Encontrar, que ficou conhecida na voz do Cartola. E nessa cena a gente identifica todo o nosso Brasil ali, porque a procissão é como uma espécie de um baile de carnaval, então a gente vê todo o batuque, as fantasias, as nossas cores, diversidade, riqueza cultural, todo o sofrimento do nosso povo e a alegria. Então essa cena em específico ela é muito bela, por mais que você veja ali todo o sofrimento do nosso povo, você sente que ainda há esperança, e essa mensagem que eu acho que 3% acaba passando. E para finalizar, eu acho que a trama ela encerra de uma maneira muito bem, ela amarra a história muito bem. A Michelle volta muito forte, ela consegue todos os dados de todos os candidatos que vão participar do processo e usa isso para chantagear o Maralto. E o processo só vai acontecer se ela entregar os dados. Em contrapartida, eles devem entregar suprimentos para o continente, desde sementes, fertilizantes, vacina, para que as pessoas no continente possam ter essa esperança de uma vida melhor. Inclusive, ela acaba encontrando o projeto da terceira fundadora, onde ela apelida como Concha, um local onde ela vai criar uma nova estrutura no continente para melhorar a vida das pessoas que estão lá, dos 97% que não passam no processo. Então a gente não sabe se isso é um gancho para mais uma temporada. Nós precisamos aí aguardar a Netflix com alguma informação oficial. Sabemos que de início a ideia é que a série tenha 5 temporadas e esperamos que a Netflix produza aí a terceira, porque a segunda temporada foi incrível, superou a primeira e acho que superou também as expectativas. E você, o que você achou da segunda temporada de 3%? Já conferiu a série? Então deixe aí nos comentários quais foram as suas impressões da série e dá um joinha aí no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo que a gente vem aqui disponibilizando, beleza? Até a próxima!